Uma vida abençoada. Eu quero dizer, quer ter uma vida abençoada, não case. Morreu. Vou dormir no sofá. Certeza, pastor, certeza. Pastor, era só brincadeira, viu? Só esquentando aqui. Gente, nós hoje vamos dar continuidade à mensagem, uma vida abençoada, onde que nós estamos falando sobre bens, dinheiro, e sabemos e temos a consciência de que esse é um assunto delicado para se tratar na igreja. Como eu falei, nós até fizemos uma reunião entre a liderança dessa casa, pensando, nós vamos fazer isso num domingo, numa quarta-feira. Por quê? Porque as pessoas elas se sentem ofendidas quando nós falamos sobre esse assunto. Mas nós acreditamos que o poder da palavra, ele pode te levar a um lugar extraordinário. Pode mudar a nossa mentalidade acerca disso. E nós precisamos encarar e falar sobre essas verdades de maneira bíblica, equilibrada, né, para que o nosso povo possa viver a totalidade da bênção que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, nós vamos sim encarar isso com naturalidade. É um assunto, como nós falamos na semana passada, quando você pega os versículos sobre amor, fé e oração, não dá a metade dos versículos na Bíblia que fala sobre bens e dinheiro. Por que isso? Porque nada concorre no nosso coração do que as riquezas em relação ao lugar de Deus na nossa vida. Mateus 6:24 vai nos dizer, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E Jesus vai dizer, não podem servir a Deus e o dinheiro. Essa palavra servir a Deus, ela ia parte ali dinheiro, ou em algumas versões riquezas. No original ali, está falando sobre Mamon, não é o Deus da riqueza, que os sírios consideravam como um Deus. E Jesus não estava apenas se referindo às riquezas nessa passagem, ele estava se referindo a um falso Deus, né, conhecido como Mamon, ou seja, uma entidade espiritual. O mundo ele é regido pelo dinheiro, não é? Hoje nós vemos em todas as nações o que manda é o dinheiro, né? Você vai entender a grande parte da mídia. A verdade, ela é contada, entre aspas, de acordo com quem paga mais. O que move é o dinheiro. O que faz as pessoas também viverem a vida miserável que nós estamos vivendo aqui no Nordeste é dinheiro. Ok? Porque as pessoas vendem seus votos. Qual é o problema? Dinheiro, mamon. E eles vivem escravos desses políticos malignos, né? Nem todo político é mau. Mas se eles vendem o voto, é porque são corruptos no coração e vivem o resultado disso. Um povo aprisionado, um povo miserável. A Bahia, entre todos, é o pior do Brasil. Os índices são cada vez piores. E o que é que está por trás? O dinheiro, né? Então, nós vamos ver que a questão da riqueza, ela não é necessariamente má. O dinheiro é maldição em si? Não. O dinheiro ele não tem o poder de ser bom ou ruim. O uso dele é que vai declarar isso. Então nós vamos ver que muitas pessoas estão presas, né, na questão das riquezas. Ele é governado pelas riquezas. E nós precisamos encarar isso. Nós falamos na semana passada que para vencer isso nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, né? A Bíblia, nós lemos lá Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens. Por que o texto vai dizer, honra ao Senhor com os nossos bens? Porque nós honramos ao Senhor de outras formas. Honramos ao Senhor com os nossos lábios. Mas Deus está nos chamando a honrá-lo com os nossos bens. Ele está dizendo, não deixe que ser governado pelas riquezas, mas coloque ela debaixo dos meus pés. Então, honrar ao Senhor é colocar Ele diferencial. Dizer, Senhor, as riquezas não são maiores do que você. Nós também falamos sobre a lei das primícias. Colocar Deus em primeiro lugar nessa área. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Quando você coloca Deus em primeiro, honrando Deus na área financeira, mamon não terá lugar em seu coração, não é? E nós vamos
tratar um pouquinho sobre isso, né? Será que Deus ele condena as riquezas? Será que ser rico é pecado? Nós falamos, irmãos, que a semana passada mostramos por vários versículos que ter riqueza nunca foi um problema para Deus. O problema não é o crente ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter o crente. Nós vimos que Davi, que ele desejou algo que não era dele, era alguém multimilionário. Nos dias de hoje a gente poderia chamá-lo de multibilionário. E Deus vira para ele assim: eu te dei bens e riquezas. Se isso te fosse pouco, eu não te daria mais e mais. Ou seja, Deus está dizendo, o problema não é eu te entregar riquezas, é você desejar aquilo que não é teu. Então, nós vamos ver que o dinheiro não é pecado, ser rico não é pecado, né? E assim também nós falamos, ser pobre também não é sinônimo de virtude. Ser pobre não quer dizer que você esteja em pecado, não quer dizer que você seja menor do que ninguém, mas também não é sinônimo nem de virtude e nem de espiritualidade, que inconscientemente nós carregamos isso durante muitos anos da nossa vida. E vamos tratar um pouco mais acerca sobre isso, sobre essa questão do dinheiro, que é uma dificuldade da mentalidade, aquilo que eu gosto de chamar de mentalidade de escassez, que está muito enraizado no Brasil, mas principalmente no Nordeste. Quer ver uma coisa simples do cotidiano? Você está aqui na sua rua, conhece os vizinhos há muitos anos, de repente, né, você não conhece com que o vizinho trabalha, mas de repente, do nada, aquele vizinho me aparece com um carro de 150 mil reais, um carro top, lindo. Qual é a primeira coisa que você diz? Pensa, uau, que maravilha, meu vizinho está prosperando, é isso? É isso que nós pensamos, que o povo pensa? Meu Deus, meu povo, ele é tão santo. Eu estou ministrando para anjos, né? Eu estou até me sentindo constrangido. Mas vamos falar a verdade? A primeira coisa que as pessoas pensam, tá fazendo coisa? Ah, tá vendo? Tu sabe. Tá vendendo? Ah, tá, rapaz. Nós nem combinamos, vocês pensam a mesma coisa. Por que é que em vez da gente se alegrar, se inspirar, nós pensamos isso? Imediatamente nos vem isso. Porque nós vemos o dinheiro como algo mal, que corrompe as pessoas, que as pessoas estão fazendo alguma coisa errada para adquirir coisas, bens caros. Sim ou não, irmãos? Aí chega uma vizinha lá com algo mais caro. Essa daí está com o velho da lancha. Desculpe, irmão. Piroquenga. É mais fácil nós denegrirmos o caráter da pessoa do que nós festejarmos, alegrarmos que alguém está prosperando. Isso tem uma raiz, é a forma como nós enxergamos a questão dos bens e dinheiro. Sabe, irmãos, a escassez não tem a ver sobre o quanto eu ganho, não tem a ver sobre o tamanho do meu patrimônio, mas tem a ver sobre a forma como eu enxergo a vida, né? Então, quando você olha e vê um copo pela metade, uma pessoa que tem uma mentalidade de prosperidade, ele vai dizer, está meio cheio. Uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, ela vai dizer, está meio vazio. Ela sempre vai olhar de uma maneira negativa, ela vai ser tomada pelo medo. Isso tem a ver com as suas crenças, tem a ver com a sua história, que foi formatando uma visão do mundo a partir das suas próprias experiências e daquilo que ela recebeu como ensino ao longo da sua vida. Porque nós vamos enxergar ao mundo a partir da nossa própria visão. Alguém disse que isso é tão forte que a gente não deveria dizer no mundo, mas deveríamos dizer no meu mundo. Porque a partir de cada pessoa cria um mundo na sua própria forma de enxergar. Sim ou não? A realidade, ela é de acordo com a cabeça de cada um. Na realidade da mentalidade de escassez, o copo está meio vazio. Na mentalidade de alguém que tem uma mentalidade de prosperidade, o copo está meio cheio, mas é a mesma coisa. Quem está entendendo? Diga amém. Livro de Romanos, capítulo 12. Versículo 2, diz assim, e não vos conformeis com esse século.
Quando entenda século, não está falando do tempo, mas século está falando sobre o mundo, o padrão mental do mundo, o padrão de comportamento do mundo. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu quero que você leia comigo aqui essa última parte. Para que... Você pode mais uma vez ler comigo? Para quê? Deixa o texto aí para mim, por favor. Irmãos, a vontade de Deus, ela é o quê? Mais uma vez, a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Amém? Mas o texto está nos dizendo, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu sempre uso essa ilustração. Eu quero afirmar para vocês que limão é doce. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Limão é doce. Eu estou afirmando para vocês, eu posso provar que limão é doce. Vocês não conseguem acreditar em mim, sabe por quê? Sabe por que vocês não vão acreditar em mim? Agora eu quero dizer, afirmar que fruta, pão é doce, amém? A fruta pão é doce ou é azedo, irmãos? Estou boiando. Gente, a maioria não vai saber por uma única coisa. Jamais o quê? Jamais experimentou. Mas quando eu digo que o limão é doce, você não, de forma nenhuma, você não tem como me convencer. O limão, ele é azedo, porque eu já experimentei, faz parte do meu dia a dia, eu sei o que é. Mas quando eu digo que a fruta pão é doce, ou eu digo que é azedo, você fica boiando. Você não pode refutar, porque você jamais o quê? Jamais o quê? Você sabia que tem muita gente dentro da igreja, anos dentro da igreja, e nunca experimentou qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Por quê? O que diz anteriormente, não vos conformeis. Conformar é assumir a forma da forma. É um padrão mental. Não vos conformeis com esse século, mas o quê? Diz para mim a palavra. Só uma palavra. Mais o quê? Mais uma vez, mais alto. Mais uma vez, mais alto. E o texto vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Esse para quê está mostrando o que vai vir depois. Quando eu mudo minha mentalidade, então eu vou experimentar, eu vou entrar, eu vou viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra, transformai-vos, no original grego é metamorfosear. É uma lagarta que muda completamente nesse processo em uma borboleta. Deus não quer que você melhore. Deus não quer que você cresça. Deus anseia que você seja transformado. Você pode aplaudir o Senhor? E quando eu sou transformado na minha mente, então abre-se a possibilidade total que eu possa entrar, experimentar, provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E há dois tipos de pensamento, óbvio que aqui não está falando só sobre isso, mas eu quero trazer para o nosso contexto. Existem dois tipos de pensamento que impedem a pessoa de viver uma vida abençoada. O primeiro pensamento, não se ofenda com o que eu vou dizer, a mentalidade de miséria. A mentalidade da religiosidade. Existe uma mentalidade de religiosidade dentro da igreja, onde que acredita que a escassez é sinônimo de humildade, que a escassez é sinônimo de espiritualidade, e que possuir, é sinônimo de arrogância, prepotência. E existe também a mentalidade de orgulho. Essas duas mentalidades, a de miséria ou religiosidade
e a de orgulho abortam aquilo que Deus tem para nós. Na mentalidade de miséria, você será levado a ficar com vergonha da prosperidade. Aquilo que você tanto trabalhou, juntou há anos ou meses, e quando você adquire, você sente vergonha. Porque a mentalidade de miséria ou religiosidade traz culpa por aquilo que você conquistou com muito esforço. Quero trazer uma palavra para vocês aqui nessa tarde. Já é noite, né? Essa noite. Se você é um administrador sábio, se você é fiel, se você é generoso, não há como evitar. Você vai prosperar. E quanto mais você semeia, mais você colhe. Haverá um tempo de crescimento sobre a tua vida. Tem crente aqui, pode dizer amém? Amém. Bora lá, coisas simples da vida. Quando a pessoa melhora de vida, passa a dormir no ar-condicionado. Porque ter ar-condicionado não é luxo. Na Bahia, é necessidade. É ou não é? Irmão, quando eu não tinha ar-condicionado, eu já fiz de tudo, já botei negócio de gelo na frente do ventilador. E aqui em Juazeiro, Satanás, ele humilha mesmo. Tem o calor e tem as misérias daquelas endemoniadas das muriçoca. Aí você fica na dúvida, ou você se cobre e fica no calor, ou você diminui a coberta e é todo... Olha, aquele Satanás, aquele sanguessuga do inferno das muriçoca. Então, quando você melhora de vida, né, como o orgulhoso pensa, eu mereço mais, eu consegui, eu sou bom naquilo que eu estou fazendo. A mentalidade de pobreza ou a religiosidade diz, eu deveria me sentir culpado, porque afinal eu estou dormindo aqui no ar-condicionado, com uma boa cama, tenho uma boa casa, mas tem gente aí fora que não tem onde dormir. Tem gente aí fora que não tem o que comer. Você se sente ofendido pela bênção que Deus te deu. Estou falando alguma besteira? Quando e a gratidão, que é a mentalidade do reino, diz, obrigado, Senhor. Eu sou grato, porque o Senhor é o Deus da minha provisão. O Senhor está mudando a minha vida, a minha história. Obrigado, meu Deus. O Senhor é um Deus bondoso. Irmão, eu vim de lá. E eu quero dizer para vocês sobre essa mentalidade de escassez, eu ainda não venci 100%. Ainda tem coisas que me incomodam, que me deixam ainda desconfortáveis. Eu estou em um processo, mas eu já não sou mais o mesmo. Eu me lembro, eu não sei se foi há 7 anos, 6 anos atrás, mas foi mais ou menos uns 7 anos atrás, eu tive o privilégio de levar a minha família para Beto Carreiro World. Eu não sei falar inglês, mas eu invento, World. E Natália, numa alegria de viver um sonho, queria postar. E eu proibi Natália de postar. Não, porque enquanto nós estamos aqui, curtindo, o povo da igreja está trabalhando. Vão dizer que o pastor está roubando. Vão falar isso, vão falar aquilo. E a bichinha ficou numa frustração. 2 coisas eu estava fazendo. Eu estava impedindo de minha filha se alegrar com a bênção de Deus. E eu estava estabelecendo nela uma mentalidade de escassez. Tenha vergonha de viver o melhor de Deus. Alô? Alguém está se identificando com o que eu estou falando aqui hoje? Não, né? Graças a Deus ninguém tem esse problema. Só eu. Mas eu vou continuar falando assim mesmo. Né? Quando alguém diz para alguém que cresceu, diz assim, uau! Que casa mais linda você tem. O orgulho vai dizer, vamos construir uma casa maior. Ou me custou R$1,5 milhão de reais. A mentalidade de escassez vai dizer, comprei no leilão da Caixa. Dividido em 380. Meus netos é que vão terminar de pagar, mulher. Alguém perguntou onde você comprou, o preço do que você comprou? Está apenas se alegrando com a sua conquista. Mas nós temos que dar uma justificativa. Porque a gente se sente culpado. Alô?
de ter prosperado, de ter crescido, de estar sendo abençoado. Tem alguém aqui me entendendo? Diga glória a Deus. Mas a gratidão diz: obrigado, Deus tem sido bom para conosco. Irmão, eu não me lembro se faz 8 anos atrás, eu fiz a primeira grande reforma, talvez a última, não, foi só da minha casa. Eu mudei o piso da casa, eu mudei o forro da casa. Depois de 10 anos, quando eu comprei a casa, o piso, horrível aquele piso. E eu botei um piso, irmão, novo, e eu botei um forro novo, uma televisão nova. E depois que eu terminei, sabe qual foi a minha primeira sensação? Culpado. Eu não deixava o povo da minha casa abrir o portão, para que o povo da rua não visse. Eu botei uma porta de vidro, coisas caríssimas. Eu sentia vergonha. Quando as pessoas da igreja chegavam na minha casa, eu não me sentia bem no começo. E não é porque eu não queria receber bem. Vão dizer que eu estou roubando. Vamos mostrar, enquanto o pastor está aqui, é com dinheiro dos dízimos. Uma questão de mentalidade. Eu vou contar só um testemunho sobre essa TV que eu comprei. 55 polegadas na época, que estava ainda começando essa euforia. Mas era cara. Um dia, logo depois que a gente fez aquilo lá, eu fui na Nagem, lá em Petrolina. Eu saí, Sandra e Natália. E como eu não gosto de ficar andando nas lojas com elas, chega lá, vai cada um para um canto. Mulher não sai de loja e homem não sai. Eu amo eletrodoméstico. Eu não tenho essa paixão por carro, por casa, mas eletrodoméstico eu sou apaixonado. Vou para a Nagem. E lá eu vi uma televisão 55 polegadas da Sony. Era a que tinha mais top lá. Eu digo, coisa linda. Por favor, querido, a pressa. R$7.200. De misericórdia. É você, Satanás. Eu falei, eu pensei, não falei, disse, muito boa, tá vendo? O preço tá bom. O preço tá bom. Obrigado, viu? Mas eu fiquei com aquilo no coração. Quando foi no outro dia, eu me lembro hoje, eu recebi, na realidade, eu pensei que eram 4.000, eu recebi uma oferta, uma pessoa lá de Curitiba, disse, Baiano, eu senti de Deus aqui, eu estou fazendo aí uma transferência para você, na época não era nem Pix. Aí chegou lá R$3.000, digo, já sei o que eu vou fazer. Vou dar os 3.000 e vou parcelar o restante. Vou ver se eu tenho coragem. Quando eu cheguei lá, irmão, na quarta-feira, na Nage, a televisão tinha entrado numa promoção de 40% de desconto. Aí eu paguei, levei para casa, com a maior alegria. E quando eu tirei da caixa a TV, Natália chegou na sala, ela deu um grito, meu Deus! Eu digo, meu Deus, comprei alguma coisa errada. Ela disse, maninha, corre, maninha. Aí eu, meu Deus, o que eu fiz? Deu treta. Aí, ela, olhando já toda se tremendo, aí disse, maninha, diga para painho sobre essa TV. Eu disse, você comprou? Ela perguntou, você comprou? Eu disse, na Nagem. Disse, pois é, na segunda-feira, ou seja, 2 dias antes, estava eu e Natália passando. Natália olhou para a TV, se apaixonou pela TV, botou a mão no vidro. Disse assim, te espero lá em casa. Você pode aplaudir o Senhor? Eu não sabia, eu não comprei influenciado, porque eu não sabia. E sabe de uma coisa, irmão? Eu tenho vergonha de um milagre de Deus na minha vida. Mentalidade de escassez. Tem alguém aqui compreendendo, irmãos? Roupa, menina. Não sei porque que mulher tem que chamar a outra de amiga. Amiga, que look é esse? Você está um escândalo. Comprei na promoção. Alguém perguntou onde tu comprou, abençoado. Por que é que você tem que dizer, comprei na promoção, comprei em 10 vezes. Mulher, tu acredita que eu comprei na Shopee? Mulher, comprei na Shopee, mulher. Lá é tudo mais barato. A pessoa perguntou por quanto você comprou. Por que é que você tem que dizer? Você quer justificar a sua prosperidade. Porque você se sente culpado.
E sabe uma coisa, irmão? Tudo aquilo que você despreza, você repele. E essa mentalidade nos impede de entrar em coisas maiores em Deus. Tem alguém aqui entendendo? Diga glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A mentalidade de pobreza, ela pode tanto atingir pobres como ricos, mas geralmente está mais nos ricos. A pessoa sai da pobreza, mas a pobreza não sai dela. Será que eu estou falando alguma besteira? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse sentimento de culpa vai sair do nosso coração. Essa vergonha vai sair do nosso coração. Não tenha culpa de ser abençoado. Nós temos um Pai próspero. Amém? Não permita que o inimigo roube a alegria do seu crescimento. Se você puder, aplauda ao Senhor. Antes de eu ir para o segundo e último tópico, diga para a pessoa do seu lado: não tenha vergonha de pedir qualquer coisa a Deus. Diga assim para ele: seja pidão. Pastor, não entendi, eu vou lhe explicar. Tem um monte de crente que não ora pedindo as coisas para Deus, porque acha que está olhando para Deus. Eu esqueci a palavra, está tão bonitinho. Obrigado. Tem muito crente que não pede nada para Deus, porque olha essa situação de pedir, porque acha que está sendo interesseiro. Deus nunca mandou você escolher se ele vai ser interesseiro ou não. Isso acaba a gente entrando nesse lugar. Tiago vai dizer: vocês não têm nada porque vocês não pedem. Depois é que ele vai dizer: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para se esbanjar nos seus próprios prazeres, porque pedem somente por egoísmo. Mas Deus nunca nos impediu. Bora lá, irmãos. Mateus 7, de 7 a 11, diz assim, ó: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, o quê? E o que busca, e o que bate. No original, que não tem no português aqui, a melhor tradução seria: peçam, continuem pedindo até que receba, busquem, continue buscando até que encontre, batam, continue batendo até que se abra. É um tempo contínuo. Está dizendo você não parar jamais até que se alcance o que você quer. E ele diz assim: o qual dentre vós é o homem que porventura um filho te pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas ou boas coisas aos seus filhos, quanto mais, diga comigo, quanto mais. Não é quanto mais assim, não é. Quanto mais. O texto diz assim: quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Não tenha vergonha de pedir. Seu pai é um pai bom. Quem aqui é pai ou mãe? Levante a mão. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você vai realizar um sonho financeiro para o seu filho, quem fica mais ansioso? Você que vai dar ou seu filho que vai receber? Quem fica mais... A gente fica o quê? Entusiasmado. Eu vou entrar em um novo nível. Quem aqui é avô e avó? É outra categoria. Vocês acham que ser pai é um mal? Não. Quando você for avô. Desculpa, eu estou fazendo vergonha a você. É outra categoria. Ser avô, ser avó. Eu já estou preparando meus cofres para comprar tudo que minha linda quiser. E os próximos netos também. Aleluia. Irmão, o texto está dizendo: vocês que são maus, amam dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará boas coisas se nós pedirmos. Número 2 e último. Uma pergunta que nós precisamos fazer: eu sou generoso? Será que eu sou generoso? Como nós falamos, né, no começo, mamon
é egoísta, porém Deus é generoso. E eu quero ler aqui um texto de João 12:3, que diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, em algumas versões falam caríssimos. Derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Você vai ver 2 versículos depois que Judas ele fica ofendido, porque ele não pegou esse perfume, que em vez de derramar, ela não vende e deu para os pobres. Para você ter uma ideia de quão caro era o perfume, um denário correspondia a um dia de trabalho, e eram 300 denários. Corresponde, tirando os domingos e os sábados, a um ano de trabalho, levando somente para o lado como salário mínimo de um ano, daria R$16.944. Um perfume que aquela mulher derramou aos pés de Jesus, né? E aqui nós vamos ver que existem 2 corações citados na história: o coração generoso e o coração egoísta. O que é que vai revelar, manifestar o coração de cada um? A capacidade de dar, de abençoar. Simples, se você é um dizimista fiel, se você é um ofertante na casa do Senhor, se você abençoa outras pessoas e instituições, você é generoso. Se você tem dificuldade de dizimar e na hora da oferta o seu braço encolhe, você não é regido pelo Deus generoso, mas pelo egoísmo. A manifestação do coração está naquilo que nós fazemos com os nossos bens. Número 1, acerca da generosidade. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e ambição, aí há confusão e toda espécie de mal. E todos nós nascemos egoístas. Está no nosso DNA do pecado. Só que quando nós entramos em Cristo Jesus, Ele começa a mudar a nossa vida, a nossa história. Antes de Jesus, nós éramos guiados por mágoa, por vingança. Depois de Jesus, nós somos guiados por arrependimento e perdão. Uma criança, uma das primeiras falas que ela vai dizer é: isso é meu. Uma criança, ela está brincando na casa com um brinquedo, chega outra criança, vai pegar um brinquedo que ela não está brincando, ela faz o quê? É meu! É meu! Já está lá o chip do egoísmo dentro da pessoa. E sabe qual é o problema? O problema não é que a gente era egoísmo, é a gente estar em Cristo Jesus e a gente permanecer com a semente do egoísmo, como crianças, verdadeiros bebês espirituais, né? E Deus, Ele vai testar o nosso coração. Malaquias 3, versículo 8 vai dizer: roubará o homem a Deus? E Deus diz: sim, vocês me roubam, nos dízimos e nas ofertas. Se você estuda a Bíblia, você vai saber que Judas, ele roubava do caixa, ele era o tesoureiro de Jesus, e ele roubava de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Era ladrão, sim ou não? Judas era ladrão, sim ou não? Diga comigo, ladrão. Judas era o quê? É isso mesmo, ladrão. Agora, o dízimo é de quem? A quem pertence o dízimo? A quem pertence o dízimo? E quando você deixa de entregar o que é dele, você é o quê? Oxe, cadê o silêncio? O povo está rindo na estante. Irmão, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Porque nós estamos sendo governados por Mamon. O texto que nós lemos lá, no começo da oferta, sobre a Macedônia, eles eram profundamente pobres, mas eram ricos em generosidade. Não é o quanto você tem, é a questão do coração, é quem você é. Você faz aquilo que você é. A boca fala do que o coração está cheio, é o coração. Tem alguém aqui entendendo? Diga glória a Deus. Oh, glória a Deus baixinho, terrível. Glória a Deus, amém, estou todo me lascando aqui, mas aleluia. Né? Então não tem diferença, irmão, é simples. Meu tempo está bem? O que é mais fácil? Dizimar em cima de 1.000 ou dizimar em cima de 20.000?
eu vou ser bem claro, em cima de 20 mil. E quando você pega o dízimo de 1.000, é 100 reais. É mais difícil na vida dele. Mas quando você pega um dízimo de 20 mil, é 2.000 reais. Seu coração fica, poxa, eu tenho que dar 2.000 reais para a igreja, para o pastor, que acho que é do pastor. Isso vem desde o Éden. Como foi que Satanás levou Eva? A mentalidade do egoísmo. Deus disse, de todas as árvores de todas as árvores vocês podem comer. E eram árvores que não acabavam mais. Mas de uma árvore vocês não comerão. Quando o diabo chega para eles, ele diz assim, é verdade que Deus disse que dessa árvore vocês não devem comer? Satanás, ele tira tudo que Deus estava dando e foca naquilo que Deus estava privando. Ainda hoje é assim. Quando é para a gente ofertar ou abençoar alguém, a nossa mão encurta. Eu não posso fazer isso, porque vai me fazer falta. 2.000 de 20 mil, é questão do coração. Quem está aqui entendendo, diga glória a Deus. Em relação a isso, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, o dízimo deve ser entregue porque pertence ao Senhor. Em segundo lugar, ele deve ser dado com alegria. Pastor, eu só devo dar quando eu tiver alegria? Não, irmão. Você pode dar ainda com o coração ainda doendo, porque cada vez que você faz, o seu coração vai se ali convertendo ao Senhor. Agora a pessoa está 3 anos na igreja, continua dando com peso, é porque não amadureceu. E se não dá, é porque é mamão que está gerindo a vida deles. Eu nunca vi tanto silêncio na igreja. Segundo lugar, a real generosidade, ela é extravagante. Diga comigo, extravagante. Sabe, irmãos, o que essa mulher fez foi algo extravagante. Agora, eu pergunto, o que a mulher fez foi extravagante ou não foi? Um perfume de 17 mil reais é caro ou não é? Não foi investido, irmão. Quando a gente pensa em ofertar na igreja para ar-condicionado, top, eu vou assistir o culto geladinho. É para ofertar nas cadeiras, top. Vou assistir o culto ali confortavelmente. Não, é para dar para outra pessoa, não. Por que eu vou dar? A igreja vai dar para outra pessoa? Não tem interesse. Até mesmo quando nós ofertamos, nós estamos pensando muitas vezes em nós. Mas aquele perfume foi derramado. Não teve proveito depois daquilo, tinha apenas o alvo de adorar o Senhor. Mas agora eu te pergunto, quem foi maior, ela ou Deus? Deus foi o maior extravagante. Ele deu o seu único filho por cada um de nós. Ele nos comprou com preço de sangue. Se tem alguém aqui entendendo, diga glória a Deus. Nós vemos na Bíblia que no livro a mensagem que eu estou aqui pregando está no livro, né? Que nós estamos falando, Uma Vida Abençoada. Não deixe de comprar, irmão. Compra o livro. Leia. A sua vida nunca mais será a mesma, assim como a minha mudou, né? Davi, se fosse mostrar hoje, o dinheiro de hoje que ele ofertou no templo antes de morrer, daria 21 bilhões de dólares. Será que o homem ofertou com gosto? Agora, a extravagância não está no quanto você faz, mas no sacrifício que aquilo está sendo gerado. A mulher viúva, ela ofertou 2 moedas. Alguém me dá um teclado aqui? 2 moedas. Chamou a atenção de Jesus. Chamou a atenção do mestre. 2 moedas. Enquanto a Bíblia vai nos dizer que os ricos traziam grande soma de dinheiro, mas eles estavam trazendo aquilo que lhes sobravam. Ela estava dando tudo aquilo que tinha. Não é o quanto, é como, é o coração. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus. Amém, irmãos. Agora, uma pergunta: você seria capaz de dar tudo a Deus? Lá em Tessalônica eles não tiveram dificuldades, porque o texto que nós lemos na oferta, eles se deram a Deus. Eles entendiam, eu fui comprado. A minha vida é dele, tudo que eu tenho é dele. E sabe, irmãos, existem 3 níveis de doação. O dízimo, nível 1. As ofertas, porque a oferta não é Deus que escolhe. É segundo o que você propôs no coração.
Mas existe um outro nível, chamado oferta extravagante. Posso lhe fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você fez uma oferta extravagante? Qual foi a última vez que você fez uma oferta que chamou a atenção do mestre? Aquela mulher, ela chama a atenção de Jesus pela sua oferta. Aquela viúva pobre chama a atenção do reino através da sua oferta extravagante. Sabe, irmão, eu não quero ficar na superfície. Eu não quero ser uma pessoa comum, porque eu não sou uma pessoa comum, eu sou filho de Deus. Eu quero manifestar o coração dele. Eu não quero ficar contando moedas e ficar... Não, irmãos, eu quero ir além cada vez mais. E existe, sim, recompensa. Né, vovô? É, vovô. Aí até ela falou, né, vovô? Existe recompensa na generosidade, irmãos. Mateus 10:41 vai dizer assim: quem recebe um profeta na condição de profeta, receberá a recompensa do profeta. Agora, a Bíblia vai nos dizer que é semeando que se colhe. Paulo vai dizer, se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Se você puder, fica de pé, queridos. Mas eu quero ler aqui um texto antes da gente encerrar. Marcos capítulo 14, verso 9. Jesus diz assim: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, falando acerca da mulher que derramou o perfume, eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Sabe, queridos, a memória e as atitudes do generoso será lembrada. Porém, a memória dos avarentos é esquecida. E não tem coisa melhor do que nós sermos iguais ao nosso Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tira meu teclado não, filho, que eu me desconcentro. Quem tem TDAH é condicionado a essas coisas. Nelsinho, quando tinha, não me lembro se ele tinha 8 anos, por aí, não era, irmão, uns 8 anos. No dia de aniversário dele, nós perguntamos: filho, o que é que você quer de presente de aniversário? Disse: pai, mãe, eu sei o que é que eu quero. Diga. Eu quero que a gente possa ir no supermercado, a gente comprar um monte de coisas gostosas, e eu quero ir nos semáforos, que a gente possa entregar às crianças que ficam nos seus pais algo gostoso para eles. Irmãos, não existe nada para um pai que se alegre em ver o filho reproduzir o coração de Deus. Mas isso tem a ver com o ambiente. Eles sempre nos viram, nos doando, nos entregando. Nós temos tantas ofertas extravagantes de sacrifícios que nós fizemos e continuamos fazendo até hoje. Quando passava as pessoas lá pedintes na nossa porta, enquanto Sandra iria pegar algo lá no armário, as crianças que estavam com os pais, quando a Sandra olhava, os brinquedos, tudo na mão dos guris. Eles davam os brinquedos para os meninos lá. E a gente não sabia se a gente brigava ou se a gente chorava de ver eles desprendendo em relação a isso. Fabian Filho, que está aqui, sabe, proporcionalmente ele é um dos maiores ofertantes nessa casa. Um dos maiores ofertantes. Ali no Kids, boa parte daquela brinquedoteca, Fabian Filho que ofertou. E não é porque tinha muito, é porque aprendeu a generosidade. Outro dia ele vai vir aqui contar esse testemunho, que no mês passado, ele está com 2 obras, lá da Pedacinho do Céu que ele alugou em Petrolina, e a obra que ele alugou o primeiro andar, para ser a expansão ali da cozinha. E ele: pai, eu nunca gastei tanto, é muito dinheiro.
E eu virei para Deus e disse: Deus, eu vou ofertar como nunca antes nesse momento de maior dificuldade, com tantas coisas ao mesmo tempo. E eu aumentei em 50% as ofertas de sacrifício que eu já fiz. Você dobrou? Eu dobrei, né, as ofertas. E ele virou para mim e disse agora no final do mês: Pai, a pedacinho do céu bateu o recorde de faturamento. Eu paguei tudo e me sobrou dinheiro. Você pode aplaudir o Senhor? Mas eu quero encerrar em cima desse texto. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu fico imaginando, irmãos, aquela oferta chamou a atenção dos céus. A oferta daquela viúva pobre chamou a atenção dos céus. Eu sonho com uma igreja extravagante. A Bíblia diz que Jesus observava como as pessoas estavam ofertando, não quanto, mas como. E ele chama a atenção daquela viúva. Eu quero ver o dia onde que os céus vão parar, ou já aconteceu, e dizer assim: venham ver a oferta de Fabiano. Ele é tão apaixonado pelo nosso Pai, que ele está fazendo uma oferta extravagante, uma oferta que chama a atenção dos céus. Eu fico imaginando essa igreja, que já é uma igreja generosa, se nós temos alcançado coisas tão extraordinárias nesses 2 anos e meio. Imagine quando nós chegarmos nesse lugar de extravagância, aquilo que você vai viver como família, para que quem semeia muito, colhe muito, mas acima de tudo o coração sendo transformado, nos parecemos cada dia mais e mais com Jesus. Não é época da gente encurtar a mão. Eu não estou falando de quantidade, porque aquela mulher, ela deu o melhor. Agora muitas pessoas pegam um texto daquela mulher para ofertar qualquer coisa e achar que aquilo está sendo aceito diante de Deus. Qual foi a última vez que nós fizemos uma oferta extravagante? Nós temos que desentronizar Mamon do nosso coração. Porque quem reina na nossa vida é o Deus Todo-Poderoso, soberano, aquele que era, que é e que há de vir. Nós somos comprados com preço de sangue. Você pode dizer amém? Aí onde você está? Sabe, irmãos, eu estou sendo movido a entregar ao Senhor a minha vida, a Ele. Entrar nesse lugar onde que a minha adoração, a minha oferta, ela possa chamar a atenção dos céus.